A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, da extensão de Dourados, dentro da administração eclesiástica, no capítulo 7, vamos estudar hoje o organograma e níveis hierárquicos de uma igreja, de uma empresa, do modelo eclesiástico empresarial. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos trazido conhecimento. Fica conosco, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos, Pai, entender, mas acima de tudo, colocar em prática, porque é para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. O organograma e os níveis hierárquicos, ou os modelos de organogramas eclesiásticos e empresarial. O organograma é uma importante ferramenta para organizar uma empresa, ou uma entidade, ou a igreja. É através do organograma que nós podemos visualizar a estrutura organizacional de uma empresa, ou de uma entidade, ou da nossa igreja. Como ela está organizada? Como que vai ser o funcionamento dela? No organograma, nós definimos com precisão quais são as responsabilidades, os níveis de autoridade e como deve ser a comunicação entre os vários níveis existentes. Também através do organograma, podemos saber quem é que decide dentro daquela organização, sendo um importante componente do planejamento estratégico. Um planejamento estratégico, ele tem que ter muito bem claro o organograma, para que ele possa definir muito bem para onde ele quer ir, aonde ele quer chegar com essa organização. Através do organograma, nós definimos as necessidades que temos e quem deve suprir essas necessidades, através da mobilização de recursos para onde ele precisa, para onde precisa ser enviado esses recursos, quem vai definir, de que forma será definido. O organograma vai nos mostrar isso de forma clara. Na maioria das organizações, os níveis hierárquicos são estabelecidos a partir do grau de conhecimento e das habilidades de cada pessoa. É claro, e é claro da posição econômica exercida pelo proprietário da empresa. Então, por exemplo, quando a gente olha um organograma de uma empresa particular, de uma empresa normal, na maioria dessas organizações, a hierarquia é estabelecida a partir principalmente do seu proprietário. Olha lá, você tem o proprietário lá no topo, abaixo dele estão os executivos, os diretores de vários departamentos, os diretores. Abaixo dos executivos que definem, decidem como será a administração, tem os gerentes que vão colocar em prática aquilo que foi decidido pelos executivos. Abaixo dos gerentes estão os supervisores, que estão lá supervisando os trabalhos, e por fim lá o setor de produção. São os que estão lá
com a mão na massa, vamos dizer assim, né? Então, esse é um típico organograma, né, de uma empresa particular, por exemplo. Nas empresas funciona assim, na maioria delas. Mas nas igrejas, os níveis de hierarquia devem e precisam ser diferentes, né? Por quê? Porque a igreja não é uma empresa. A igreja tem características diferentes de empresa. A igreja não tem proprietário e nem tem acionista, né? A igreja não tem apenas diretores executivos, mas a igreja tem diretores executivos, mas ele também tem os diretores pastorais. Então é diferente. A igreja tem influência dos diretores legalmente constituídos, mas também tem influência de sua liderança espiritual, dos seus pastores. A igreja tem influência dos presbíteros. A igreja tem influência missionária, dos missionários, dos líderes do departamento, de cada setor, que normalmente não faz parte da diretoria executiva da igreja, né? A maioria dos departamentos, a maioria dos diretores espirituais que fazem parte da diretoria executiva da igreja, né? Existem igrejas que são administradas como empresa e todas as decisões são tomadas com base em metas que são ou não atingidas por seus gerentes e supervisores, como, por exemplo, a meta de aumento de dízimo, tantos meses, né, um certo percentual, nos próximos meses tem que ter uma meta de aumentar o dízimo para mais, um outro certo percentual, né? Então, é diferente. Na administração eclesiástica, na igreja, o ideal deve ser administrado, né, levando-se em conta a influência de sua diretoria legalmente constituída e de seu corpo ministerial, que cuida da parte espiritual da igreja. Essa é a parte mais importante, né? Essas são as metas que devem ser levadas em consideração numa administração. Ela deve ser diferente da administração, da meta de uma empresa particular, que tem que ter uma meta de tantos por cento de lucro nesse mês, tantos por cento, né, sempre aumentando. A meta da igreja, da administração, deve contar com a influência da diretoria constituída, né, mas é espiritual. São várias as formas que encontras, né, de representar esse conjunto de força dentro da igreja local. Elas são consideradas na hora de se tomar decisão. Então aí segue dentro dessa hierarquia, eu vou colocar aqui algumas diretrizes de como se apresenta um modelo a se considerar que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e é a autoridade máxima sobre essa igreja, e que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra infalível de fé da igreja. Portanto, não se deve ignorar as questões espirituais quando da administração da igreja local, né? Porque muitas vezes são levadas considerações na hora de tomar decisão dentro da igreja, levando em consideração outras, ou levando em consideração metas financeiras, metas mais importantes do que as metas pré-estabelecidas dentro do segmento de considerar a parte espiritual.
Então esse é o modelo eclesiástico. Jesus Cristo, né, você tem lá o cabeça, acima, no topo, como proprietário, vamos dizer assim, né? Abaixo dele, e essa comunicação espiritual com o cabeça da igreja, que é a Assembleia Geral dos Membros, previsão estatutária, né, o organograma aí, o pastor da igreja. Do pastor da igreja tem a comunicação estatutária, né, e que é a parte da diretoria, presidência, tesouraria, secretaria, que essa é a parte legal, estatutária, e a comunicação espiritual, que é um ministério. Né? Então você tem de um lado a diretoria e do outro lado o ministério, que é os pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, líderes e tal. Então esse é um organograma, um modelo de organograma eclesiástico, levando-se em consideração a parte espiritual, levando-se em consideração que Jesus Cristo, né, é o cabeça da igreja e é a autoridade máxima sobre essa igreja, e que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra infalível de fé da igreja. Portanto, não se deve ignorar a questão espiritual quando da administração local da igreja. Né? Tem que ter a parte legal e tem que ter o ministério. Então, esse é um organograma e o nível hierárquico dentro, pré-estabelecido na legislação e também dentro da Bíblia para a nossa administração eclesiástica. Dentro nesses termos, então, o organograma da estrutura da Igreja, o Brasil para Cristo, que a gente pode acompanhar na legislação, que esse é o organograma da estrutura da Igreja do Brasil para Cristo, né, que tem o Conselho Nacional, a Convenção Estadual ou Regional, né, agora houve uma mudança estatutária, a gente precisa fazer um novo estudo, que tem as convenções regionais, né, que era estadual até pouco tempo, parece que mudou agora, ela passa a ser regional, está tendo umas regionais, né, regional Centro-Sul, regional Centro-Norte, então essas convenções é que definem as mudanças estatutárias e definem a organização eclesiástica e a administração da Igreja do Brasil para Cristo dentro da legalidade e para fins de mudanças, né, na presidência, vice-presidência. A igreja local ou regional, né, que é previsto também dentro desse organograma, e as congregações. Então é preciso fazermos um estudo detalhado e com bastante atenção dentro desse organograma para que a gente possa conhecer a nossa igreja, conhecer a Igreja do Brasil para Cristo, para saber quais são os órgãos de administração, né, corretamente, para que a gente não fique à mercê das mudanças, ao menos para os conhecimentos, né? Dando continuidade, então, dentro desse modelo de organograma da estrutura, nós podemos ver que existe diversos sistemas de governo dentro das igrejas, né? Uma igreja cristã é uma sociedade com vida coletiva, né? Ela é organizada de conformidade com algum plano definido, adaptado a algum propósito bem definido. Então, o sistema de governo, ela se propõe dentro do sistema a realizar esse seu propósito. Por conseguinte, conta com seus oficiais e ordenanças, sua lei e regulamento, ele é apropriado para a administração de seu governo e para o cumprimento de seu propósito.
Dentro desse tema, existem basicamente cinco formas especial de governo eclesiástico, né? De governo de igrejas. Nós temos aí o sistema monárquico, o sistema episcopal ou prelática, o sistema pentecostal ou neopentecostal, o sistema presbiterial e o sistema congregacional. O sistema monárquico, o que é o sistema monárquico? Como que funciona esse sistema de governar a igreja? Esse sistema é aquele através do qual o governo está na mão de uma só pessoa, sendo tal pessoa o cabeça da organização a nível mundial. É ele que dita o que os outros têm que fazer, né? O que os outros têm que crer, ele que dita, entendeu? É o monarca. Esse sistema conta também no seu governo a participação do alto clero, né, formado por bispos, diocesanos ou cardeais. É o sistema da Igreja Católica Romana. Você tem lá o Papa, né, aí você tem o alto clero, e eles que é o cabeça da igreja. Aí você tem o sistema episcopal ou prelática, que é aquele que crê no governo dos prelatos ou bispos, né, que são os sucessores dos apóstolos. O seu governo descansa nas mãos dos prelatos ou dos bispos diocesanos e no clero mais alto. Diferencia-se do sistema monárquico porque não possui um rei, entre aspas, né, vamos dizer assim, com concentração de todo o poder nas mãos dele. Nesse sistema episcopal ou prelática, o poder é dividido e compartilhado entre os prelatos e os bispos, ou os bispos, né? É o sistema da igreja metodista, das igrejas gregas, das igrejas anglicana e a maioria das igrejas orientais, né? Aí você tem o sistema pentecostal ou neopentecostal. É o sistema onde o fundador da igreja ou o presidente exerce a função de bispo ou até de arcebispo. Mesmo que tais denominações não existam, essa nomenclatura é em seu clero, né? Nesse sistema, a maioria ou as maiores decisões são tomadas pelo maior líder, que deve ter um grupo seleto de pastores que podem ou não participar de tais decisões. Decisões de menor importância são tomadas por grupo maior de pessoas, ou seja, pela classe de pastores ou bispos. A membresia da igreja não participa de nenhuma ou quase de nenhuma decisão, claro, respeitando-se sempre o estatuto da igreja. O sistema presbiterial ou oligárquico, né, esse sistema se diferencia da episcopal pelo fato aí de existir só um nível de clero. O oficial principal na estrutura presbiteriana é o presbitério. Né, é o presbítero. A forma de governar reside nas assembleias. É a assembleia que decide. O sínodo, né, o presbitério e as sessões, né, dos presbíteros. E é o que acontece na igreja escocesa luterana e nas várias igrejas presbiterianas. O sistema congregacional é um sistema que prega a autonomia da igreja local, ou seja, a congregação é independente e governa a si mesma, não há poder externo que possa influir em suas decisões e cada membro da igreja tem direito à voz e a voto, uma verdadeira democracia, né? É o que acontece entre
os batistas, os congregacionais, os independentes e alguns outros grupos evangélicos. Então, esse sistema congregacional ele é mais democrático, né? Porque há a participação de todos, né? Ou seja, a decisão passa e influi em cada membro da igreja, tem direito à voz, tem direito a votar, não só os presbíteros, não só o alto clero, não só o monarca que decide, não só os bispos ou os apóstolos, né? Então, esses são os cinco formas de governo que existem dentro das igrejas, dos diversos sistemas de governar as igrejas. Então, esse era o que nós tínhamos preparado dentro desses diversos sistemas aí de organograma em nível hierárquico de administração eclesiástica. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Agradecemos a oportunidade e fiquem todos na paz de Deus até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém. Glória a Deus.